Cumprimentos a todos e a todas. A motivação deste vídeo são contatos recebidos, consultas, pedidos de esclarecimento daqueles que nos seguem sobre alguns fatos que vêm ocorrendo nas últimas semanas. Trata-se de ações que vêm sendo impetradas contra sistemas de ensino, contra instituições, sobre a oferta dos serviços educacionais durante o período da pandemia. Tem ocorrido mais em relação à iniciativa privada e ao ensino superior. São ações que estão sendo movidas no Poder Judiciário, solicitando às instituições explicações sobre a oferta do ensino, as atividades remotas não presenciais durante esse período. Como a legislação aplica-se à rede pública e à rede privada, as pessoas, alguns mantiveram contato conosco pedindo alguns esclarecimentos sobre isso. Bom, primeira coisa, eu diria que isso é uma situação normal, nada de se estranhar, nada de se surpreender, porque aqueles que têm nos acompanhado, que têm seguido nossos vídeos e assistiram, ou tiveram a oportunidade de ter acesso ao nosso vídeo número 10, lá no dia 30 de maio, já alertávamos sobre essa possibilidade, de que pelas discussões, pelas decisões tomadas, pelos documentos elaborados, era possível tranquilamente perceber que ocorreria em algum momento a judicialização sobre a regulamentação, sobre as determinações, as regras e etc. Era perfeitamente possível se prever isso. Portanto, não há nada de anormal. Por que as pessoas recorrem ao tribunal, ao Poder Judiciário? Por que as pessoas recorrem ao PROCON, ao Ministério Público, à Defensoria Pública? Esses órgãos existem justamente para que aquelas pessoas, aquele cidadão, aquela cidadã que sentir que algum dos seus direitos estão sendo prejudicados, não estão sendo atendidos e etc. e tal, eles recorrem a esses órgãos. Isso é normal. E esses órgãos, o Ministério Público, Defensoria Pública, PROCON, Poder Judiciário, têm a obrigação constitucional de atuar na defesa da aplicação correta da legislação. É obrigação desses órgãos. Então, quando o cidadão, a cidadã recorre, eles passam a atuar. Por uma questão de responsabilidade com todos aqueles que nos procuram, eu vou me ater, vou me restringir, vou me limitar exclusivamente ao texto da lei, aquilo que está escrito na lei. Fornecer dados, informações, a lei, o próprio texto da lei, para que as pessoas que têm essa responsabilidade de tomar decisões, de encaminhar os serviços a serem prestados, tenham subsídios para tomar essas decisões. Então, vamos nos restringir ao texto da lei. E vou colocar para vocês na tela o texto da lei e os destaques colocados, negrito, sublinhado, cor da fonte, foram colocados por mim para chamar a atenção do que está se destacando no texto da lei. Mas o texto é rigorosamente o mesmo texto da lei. Então, vamos lá. Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica reconhecida a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da mensagem número 93, de 18 de março de 2020. Portanto, a calamidade pública no Brasil, em função da pandemia do coronavírus,
por meio do decreto legislativo número 6, já determina desde março o prazo para o período de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. Isso está claro na lei. Okay? O retângulo abaixo, o retângulo em amarelo, aí é comentário, trata-se de ato do Congresso Nacional, a pedido do Presidente da República. Portanto, só pode ser alterado, prorrogado, revogado por meio de outro ato do Congresso Nacional, a pedido da Presidência da República. Portanto, nenhum órgão federal, estadual, municipal, do Judiciário podem alterar, por iniciativa própria, a que está estabelecido no Decreto Legislativo número 6. Portanto, esse prazo de 31 de dezembro de 2020 como calamidade pública está estabelecido no Decreto Legislativo número 6, é o prazo da calamidade pública. Ah, mas Wilson, quem é que pode garantir que a calamidade pública estará sanada até 31 de dezembro? Repito, estou me atendo ao que está na lei. Ok? Então, se o Congresso Nacional resolver mudar, pode mudar? Claro, mas só o Congresso Nacional pode mudar. Prestem atenção nas datas. No dia 1º de abril de 2020, foi publicada a medida provisória que dispensa da obrigatoriedade dos 200 dias letivos, desde que garantidas 800 horas de efetivo trabalho escolar. Portanto, lá em 1º de abril, foi dispensada a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, desde que garantidas 800 horas. No dia 28 de abril, o Conselho Nacional de Educação publicou o parecer número 5, homologado no dia 28 de abril, e, nesse parecer, as considerações finais do parecer, na página 23, conclui o parecer da seguinte forma: as orientações para a realização de atividades pedagógicas não presenciais para a reorganização dos calendários escolares neste momento devem ser consideradas como sugestões. Então, muitos tomaram o parecer 05 como regra, como norma, como obrigatório. É preciso ler claramente o texto do que está estabelecido no parecer, onde deixa muito claro que trata-se de sugestões. No dia 7 de julho, o parecer número 11 do Conselho Nacional de Educação complementa o parecer número 5, o parecer anterior. E, novamente, nas considerações finais do parecer 011, na página 27, define as orientações para a realização de atividades presenciais e não presenciais no processo de reorganização dos calendários escolares e replanejamento curricular no contexto atual da pandemia devem ser consideradas como sugestões aos sistemas de ensino, redes, escolas, professores e gestores, em complementação ao parecer número 5. Então, parecer 011, novamente, trata-se de sugestões do Conselho Nacional de Educação aos sistemas, redes, escolas e etc. No dia 18 de agosto de 2020, vem a Lei 14.040. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Aqui começo pelo último artigo da lei. O artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E o artigo 1º, esta lei estabelece normas educacionais a serem adotadas em caráter excepcional durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Quais são os destaques? Mais um ato do Congresso Nacional, sancionado pelo Presidente da República. E essa lei 14.040 entrou em vigor a partir de 18 de agosto. Portanto, a partir desta data, 18 de agosto, todas as atividades educacionais durante a pandemia estão regulamentadas, determinadas
pela Lei 14.040. Todas aquelas normas anteriores, portaria, medida provisória, pareceres e etc., perdem a vigência se tiver algo nesses dispositivos que contrariem, que esteja em desacordo com a Lei 14.040, prevalece o que está na Lei 14.040. Então, digo que os gestores, todos os envolvidos na educação precisam ter muito bem, ter um conhecimento muito claro da Lei 14.040. É essa lei que está regulamentando as atividades educacionais no Brasil a partir de 18 de agosto. E no artigo 1º está dizendo: essa lei estabelece normas educacionais a serem adotadas. Aqui não é sugestão, aqui não é opção, é normas a serem adotadas. Aí é lei, aí é regra, aí é norma, a serem adotadas em caráter excepcional durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6. Durante o período de calamidade pública, com base no Decreto Legislativo número 6, qual é o prazo? Até 31 de dezembro de 2020. Ok? Volta a reafirmar que essa lei está relacionada à calamidade pública determinada no Decreto Legislativo número 6, que estabelece o prazo de 31 de dezembro. Ainda na Lei 14.040, no artigo 2º, os estabelecimentos de ensino de educação básica, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a Base Nacional Comum Curricular e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensados em caráter excepcional. Muita atenção. Os órgãos educacionais, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, conselhos estaduais, conselhos municipais, não alteram a lei 14.040. Eles regulamentam e têm essa prerrogativa de como a lei será executada, mas não alteram o que está na lei. Ok? Então, quando diz aqui que os estabelecimentos de ensino, observadas as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e a BNCC, está dizendo que a BNCC e as diretrizes do Conselho precisam ser atendidas dentro do que estabelece a Lei 14.040 em caráter excepcional. O artigo 2º, então, no anterior, está dizendo os sistemas de ensino ficam dispensados. No artigo 2º, incisos 2, no ensino fundamental e no ensino médio, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias letivo de efetivo trabalho escolar, nos termos do inciso 1 do caput e do parágrafo 1º do artigo 24 da Lei 9394, de 20 de novembro de 1996, que é a LDB, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, sem prejuízo da qualidade do ensino e da garantia dos direitos e objetivos da aprendizagem, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Quais são os destaques? Estão dispensados, os 200 dias foram dispensados desde que é condição para a dispensa da obrigatoriedade dos 200 dias, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos. Quais são os dispositivos? A LDB, onde diz que tem que ter a garantia das 800 horas de carga horária anual, desde que cumprida a carga horária, sem prejuízo da qualidade de ensino e da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem. Não é qualquer aula, não é qualquer atividade não presencial. É preciso que seja, além de garantir as 800 horas e não aulas, é preciso que garante sem prejuízo da qualidade do ensino. Portanto, no retângulo abaixo em amarelo, portanto, o ano letivo de 2020 só termina quando concluídas as 800 horas obrigatórias da carga horária. O ano letivo eu posso interromper
em dezembro de 2020? Posso. Posso levar para o 2021? Posso. O que está estabelecido é que o ano letivo de 2020 só termina quando estiverem garantidas 800 horas obrigatórias. Agora, é preciso ter muita clareza que nós estamos tratando da lei. Lembra o início? Por causa das ações que estão sendo movidas pelas pessoas contra a oferta do ensino durante esse período. Então, 800 horas, eu não posso registrar como 1 hora de aula um vídeo de 20 minutos. Eu fico me perguntando como é que, acionado numa determinada ação, sei lá, o órgão público ou a escola privada, como é que ela vai comprovar, como é que ele vai comprovar o sistema de ensino, as horas desenvolvidas pelos alunos numa atividade escrita, numa atividade remota escrita, impressa. Como é que você vai medir? Como é que você vai comprovar quantas horas o aluno levou para desenvolver aquela atividade impressa que foi distribuída, em alguns casos, a cada 15 dias, a cada 1 semana? Você não estipula a hora. Você não a hora, em qualquer lugar do universo, corresponde a 60 minutos. Portanto, são 800 horas e não 800 aulas. É preciso ter clareza nos registros que são feitos, porque esse é um dos pontos, ou esse é o ponto mais levantado nas ações que tenho conhecimento, de como o sistema, a escola, comprovar que foi garantidas as 800 horas de atividades. O artigo 3º, parágrafo 3º, para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a integralização da carga horária mínima no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º desta lei, poderá ser feito no ano subsequente, inclusive por meio da adoção de um contínuo de 2 séries ou anos escolares, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a BNCC e a norma dos respectivos sistemas de ensino. Então, mais uma vez, a lei está repetindo: integralização da carga horária do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública. Qual é o ano afetado? 2020. Portanto, as regras são para o ano de 2020. Eu não posso prorrogar, eu não posso utilizar essas regras de agora para o ano letivo de 2021. Hoje, dia 6 de novembro de 2020, hoje está estabelecido que a calamidade pública termina em 31 de dezembro. Pode mudar? Pode, por ato do Congresso Nacional exclusivamente. Portanto, eu não posso prorrogar. Por que eu estou dizendo isso? A gente ouve muito que no ano de 2021 vai continuar o ensino híbrido, vai continuar o ensino remoto juntamente com a... Isso não está previsto na lei. É por isso a orientação do que está na lei. Eu posso utilizar o ensino híbrido? Posso, além das 800 horas. O que não está previsto na lei, a partir de 2021, é que o ensino híbrido possa ser contado como carga horária, mas sim como complementação da aprendizagem. Além das 800 horas, eu quero dar mais atividades remotas aos alunos? Pode, nada impede. Eu não posso a partir de 2021, se não for alterada a legislação, continuar com o ensino híbrido. Estou fazendo essas orientações em função do pedido que me foi feito em relação às ações judiciais que estão sendo impetradas contra os sistemas de ensino.
O artigo 2º, parágrafo 2º, a reorganização do calendário escolar do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º dessa lei, obedecerá aos princípios dispostos no artigo 206 da Constituição Federal, notadamente a igualdade de condições para o acesso e a permanência nas escolas, e contará com a participação das comunidades escolares para sua definição. Destaque: a reorganização do calendário escolar do ano letivo afetado, a reorganização do calendário escolar de 2020 e não 2021, pelo estado de calamidade pública. Obedecerá, não é opcional, é determinado, obedecerá aos princípios dispostos no artigo 206 da Constituição, notadamente a igualdade de condições de acesso. Igualdade de condições de acesso quer dizer ter o mesmo ensino, o mesmo serviço para todos. Se eu ofereço uma aula online com interação professor-aluno, para outros alunos eu ofereço vídeos gravados, atividades gravadas, sem orientação do professor, sem saber se o aluno entendeu ou não, e atendo outros alunos com atividades impressas, eu estou garantindo a igualdade de condições de acesso determinado na Lei 14.040. E, atenção, o calendário contará com a participação das comunidades escolares para a sua definição. Esse é outro ponto que tem sido muito utilizado nas ações que conheço. As comunidades não foram envolvidos, não participaram da definição do novo calendário de 2020, que está estabelecido na Lei 14.040. O artigo 2º, parágrafo 4º, a critério dos sistemas de ensino no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º dessa lei, poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais. Poderão. Os sistemas de ensino não estão obrigados pela lei a oferecer as atividades não presenciais. Lei 14.040, artigo 2º, parágrafo 4º. A critério dos sistemas de ensino, no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, ano de 2020, poderão desenvolver atividades não presenciais. E atenção, no parágrafo 5º, os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais como parte do cumprimento da carga horária anual, deverão assegurar em suas normas que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades. Então, no artigo 2º, parágrafo 4º, está dizendo que poderão os sistemas de ensino utilizar as atividades não presenciais. No parágrafo 5º, diz, os sistemas de ensino que optarem, quer dizer, quem tomou a decisão de optar pela oferta das atividades não presenciais como parte do cumprimento da carga horária, deverão assegurar em suas normas que os alunos e os professores tenham acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades. A lei estabelece que é a obrigação do sistema de ensino que optou pelas atividades não presenciais, que é obrigação dele, sistema, assegurar os meios para os professores e alunos. Então o sistema não é obrigado, mas a partir do momento que ele optou, ele assume a responsabilidade de garantir os meios para os professores e alunos. Então isso é o que está na Lei 14.040. A Constituição Federal, no artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios da administração pública, em que a legalidade é o primeiro deles, e no texto do artigo da Constituição, obedecerá, é taxativo. No artigo 208, parágrafo 2º da Constituição, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente.
oferta irregular, não garantir as 200 horas, as 800 horas, desculpe. Não garantir que os conteúdos sejam desenvolvidos com base nos conteúdos da BNCC. Não garantir igualdade de condições de acesso para todos caracteriza-se como oferta irregular. E o gestor, no caso aqui público, pode ser responsabilizado por isso. E na LDB, no artigo 5º, parágrafo 4º, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Como eu disse no início, eu estou apenas passando o que está na lei, para que todos os envolvidos possam saber como conduzir possíveis ações judiciais. Um resumo da Lei 14.040, que é a lei que regulamenta as atividades durante esse período. Primeiro, ela está em vigor desde agosto de 2020. Ela determina normas e regras educacionais a serem obrigatoriamente cumpridas de forma excepcional durante o período de calamidade pública em função da pandemia do coronavírus. A lei estabelece obrigações para o sistema de ensino público e privado da educação básica e ensino superior. Define os direitos dos alunos. Leiam, estudem a Lei 14.040 para poder saber como conduzir dentro de um processo judicial sobre possíveis alegações que virão nessas ações para os poderes, para os sistemas de ensino. A Lei 14.040 determina obrigações aos sistemas de ensino e direito aos alunos. Vocês não encontrarão na Lei 14.040 para esse período da calamidade pública nenhuma linha, nenhuma palavra de punição, de reprovação, de consequências para os alunos. Na lei estão estabelecidos os direitos dos alunos e obrigações do poder público. É válida para o ano letivo de 2020, não posso usar as regras da Lei 14.040 para 2021, e só pode ser alterada, revogada, prorrogada por meio de um ato do Congresso Nacional e a sanção do Presidente da República. Ninguém mais pode fazer isso. É só o Congresso Nacional. Portanto, a nossa contribuição foi no sentido de, numa responsabilidade com todos aqueles que nos procuram, fornecer os dados, as informações de como se conduzir, de como utilizar a legislação em possíveis ações que surgirão cada vez mais conforme vai chegando o final do ano e os ensaios para o reinício das aulas. As pessoas recorrerão com certeza, portanto, os sistemas público-privados, escolas, deverão estar preparadas e informadas do que está na lei. Espero ter contribuído e muito obrigado a todos.